capítulo 3, falando sobre a queda do primeiro casal, a partir do versículo de número 7, após o casal haver comido o fruto, que não era maçã, viu, irmãos? Nós não sabemos que fruto que era. Então, cuidado para não reproduzir pensamento que não é bíblico. Nós não sabemos qual era o fruto. Diz assim a palavra: Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Vamos orar. Deus amado, Senhor dos céus e da terra, nós, como povo do Senhor, nos reunimos nessa noite mais uma vez para apreciarmos a Tua bendita e santa palavra e queremos, ó Deus, que seja o Senhor servido em nos dar da Tua bênção sobre a Tua palavra, sobre o entendimento dela, que o nosso coração seja movido, ó Deus, em direção a Ti para o temor que é devido ao Teu nome. Haja em nós, ó Deus, de tal maneira que possamos temer a Ti por aquilo que o Senhor é e nos deleitarmos na verdade do Senhor, na Tua presença. Remove de nós, ó Deus, os nossos medos, as nossas inseguranças, não segundo, ó Deus, aquilo que queremos, mas segundo aquilo que o Senhor quer que haja em nós. Portanto, ao remover essas coisas do nosso coração, ó Deus, dá a Tua presença a todos nós que estamos aqui, para seguirmos firmes, sem temor, adorando a Ti em todos os dias da nossa vida, com a consciência limpa. Ó Deus, somos muito fracos, pequenos, e somos carentes, ó Deus, de que o Senhor nos guarde, vá adiante de nós, e seja o nosso braço forte, seja o nosso amparo, o socorro bem presente no dia da angústia. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos e faz com que apreciemos cada vez mais a grandeza do Teu ser, a beleza da Tua pessoa. Isso provoca em nós encanto e temor, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vamos avançar nesta jornada que nos propomos
sobre o conhecimento de Deus, a doutrina de Deus em sua palavra. E nós precisamos, para provocar o temor no nosso coração, antes de sabermos exatamente o que significa este temor, nós precisamos considerar na Escritura sobre quem é esse nosso Deus. E aí nós vimos na semana passada, se podemos assim resumir o estudo da semana passada, nós vimos que Deus tem que ser temido porque Ele é um Deus temível. E por qual razão Deus é um Deus temível? Em virtude dos seus atributos, a sua santidade, a sua justiça. Especialmente nós vimos que temer a Deus, irmãos, significa agir na presença de Deus. Toda e qualquer atitude nossa que desconsidera quem Deus é e, portanto, a sua presença, uma vez que Ele está presente em todo o cosmos, Ele não se confunde com a sua criação, mas Deus está presente na plenitude do seu ser em todo o cosmos. E Deus, Ele se pactua, Ele entra em um vínculo espiritual específico com o seu povo, em que Ele comunica dos seus atributos. Deus faz com que o seu povo, na medida em que o adora, se torne parecido com Ele. Esse era o projeto que Deus assim definiu lá no Éden. Ele criou os homens para serem representantes seus sobre a face da terra, carregando, portando, a imagem e semelhança com Deus. Então o homem, ele recebe de Deus esses atributos, fazem parte dos benefícios com que Deus assim agracia o seu povo, comunicar da sua santidade, da sua justiça e assim por diante. Mas é fundamental também, meus irmãos, nós levarmos em conta o que não é o temor. Assim, vamos caminhar da seguinte forma: vamos aprender hoje um pouco sobre quem Deus é e também sobre o medo, o que não é o temor a Deus. Ainda introduzindo o nosso assunto, chamando a sua atenção para a necessidade que nós temos de conhecer a Deus em virtude da cultura que nos cerca. Quer dizer, nós somos, irmãos, bombardeados todos os dias por uma cultura que manda uma dupla mensagem contraditória. Ela nos promete a todo momento felicidade, segurança, todo tipo de benefício material, prosperidade material. Ela nos coloca padrões de beleza, padrões de vestimenta. Enfim, a cultura exerce sobre a igreja uma pressão incrível, impressionante. E, ao mesmo tempo, é a cultura onde nós verificamos o maior número de pessoas afundadas em depressão, em angústia, em ansiedade, em medo. Parece assim um saco furado. As pessoas se empaturram de tudo o que há para serem seguras e, ao final de todas essas coisas, elas ainda se sentem extremamente ameaçadas, inseguras, infelizes. Nunca estão satisfeitas por causa da sua vida. O que leva, então, irmãos, cada um de nós a sucumbir diante dessa cultura? Certamente é a incredulidade no seio, no cerne, melhor dizendo, no cerne de toda essa circunstância que os homens vivem, esse drama todo, está a incredulidade. A falta de confiança em Deus, irmãos, imediatamente nos lança num abismo de insegurança, num abismo de perguntas sem respostas, onde nós vamos nos definhando. E isso não é algo que acontece só lá fora, nós estamos vendo isso aqui agora, nesse exato momento. Irmãos, há muitas histórias que eu poderia contar, mas para não me estender, porque nós estamos introduzindo aqui o assunto, mas veja,
As pessoas, irmãos, que mais usufruem de benefícios materiais nesta vida são aquelas que mais sofrem, às vezes, com a insegurança. Nós estamos cansados de ver na televisão pessoas que tiraram a sua própria vida por não aguentarem mais a falta de significado, falta de sentido. Eles chegaram no topo da sua profissão e, estando lá, tendo todo o sucesso financeiro, todo o seu sucesso profissional, acabam entendendo que aquilo se perdeu na poeira dos dias e não tem nenhuma vantagem em ser assim. E elas acabam tirando a própria vida. Perceba, portanto, irmãos, que este assunto do medo, ele não ocupa apenas as primeiras páginas da Bíblia. Ele faz parte da vida humana sobre a face da terra. Os homens ficam suando frio, não dormem à noite, fazem perguntas que eles não conseguem encontrar respostas, a sua cabeça não para de pensar, e eles ficam assim, sem esperança, sem saber o que fazer, andando de um lado para o outro. E o livro de Gênesis já demonstra que o grande problema da humanidade, meus irmãos, quando ela cai em pecado, imediatamente após a queda, observe aí o que nos diz o texto bíblico. Capítulo 3, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Nós conhecemos bem a história. Por que a atitude humana foi de imediatamente desobedecer a Deus? Eles trataram o modo de tapar as suas genitálias. Eles sentiram vergonha, medo de expor o seu corpo. Sentimento de culpa veio ao coração deles em relação à sua própria nudez. Deus os criou retos, bons, inocentes. Eclesiastes, no capítulo 7, ao final, creio eu, fala que Deus criou o homem reto, mas ele se meteu em muita confusão, em muitos problemas. Os homens foram criados de maneira inocente, íntegro, e o primeiro momento em que eles têm, após comer o fruto, é justamente se sentir envergonhado, com medo de expor o seu corpo, com consciência de culpa. Mas acontece algo pior. Ele diz claramente, versículo 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Só um instante, meu Deus. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Agora vem uma pergunta aqui para a gente pesquisar a Escritura. Irmãos, existe diferença entre pavor, medo, insegurança e prudência? Existe? Existe, irmãos? Então, nós sabemos pela nossa vida do dia a dia que prudência, até existe um provérbio, né? Canja de galinha, não é? Como é que é? Prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. Por quê, irmãos? Porque existem situações na nossa vida que elas demonstram perigo, há riscos que a vida nos coloca, que a prudência é aquela capacidade que Deus nos deu de observar as circunstâncias e, através delas, entender que certas atitudes vão nos prejudicar tremendamente. Ao passo que, se nós formos cautelosos, prudentes, sábios,
não vamos sofrer o dano das circunstâncias adversas, das circunstâncias que nós estamos ameaçados por elas. Por exemplo, as Escrituras nos falam que Deus mandou o povo israelita construir parapeito nas lajes das casas, justamente porque o acesso à parte superior da casa era muito fácil e provavelmente, se uma criança ou o próprio adulto ou um idoso circulasse por aquele ambiente ali, seria perigoso ele acabar caindo lá embaixo e se ferindo. Então Deus ensinou a prudência ao seu povo. Mas existe o medo, o pavor e a insegurança. Qual desses seria então pecaminoso? Não me parece que a prudência seja pecaminosa. E ela já existia antes da queda. Ela já existia antes da queda. De uma maneira perfeita. Agora, o pavor, você ficar apavorado, e o medo, porque de onde que Adão tirou a informação que o que estava acontecendo no coração dele era medo? Como que ele sabia? A ponto de explicar para Deus o que estava se passando no coração dele. Deus certamente sabia, mas Adão fez uma autoanálise. Ele fez o quê? Ele consultou a sua consciência. Isso tudo em um tempo muito breve. Ele olhou para o que ele tinha feito, sentiu vergonha, sentiu medo, e ele tratou o modo de cobrir o seu corpo e se esconder de Deus. Ele não queria passar por aquela situação, porque ele sabia que Deus viria ao seu encontro. E ele tinha que prestar contas a si, para sua esposa e para Deus. Diante disso tudo, ele compreendeu que aquela prudência, aquela busca natural dada por Deus, de que o homem deveria cuidar, de fazer da melhor maneira, de construir da melhor maneira a sua vida, ele percebeu que aquilo bifurcou, aquilo tomou uma outra direção. A gente tem a ideia, meus irmãos, que a agressividade não pertencia, por exemplo, antes da queda. Não é assim? A gente acha que ser agressivo é uma coisa que surgiu depois da queda. Não é assim, irmãos? A gente pensa assim, não é? Mas não, está errado. Os reflexos da nossa alma, irmãos, a maneira como Deus nos fez, Ele não nos fez de uma maneira que nós não poderíamos reagir diante de situações. Deus nos fez assim, para chorar, para rir. Você acha que Adão não poderia chorar se não tivesse caído? A gente tem ideia assim, não, pastor, ele só começou a chorar depois da queda. Então, como que Deus fez o aparelho, né, que lacrimeja, o olho que lacrimeja, sem poder chorar? Acontece que todas essas habilidades que Deus fez de maneira santa no homem se bifurcaram. A agressividade vai se tornar algo pecaminoso. Mas a agressividade em si, a capacidade de reação diante de situações, o homem, ele tem. Porém, agora ele a usa de maneira pecaminosa. A prudência que ia no seu coração toma uma dimensão no coração do homem que ele passa a sentir medo e pavor. Ele não mais sente essas coisas de uma maneira sadia, de uma maneira tranquila. Por exemplo, você ama os seus parentes, não ama? Eu amo a minha esposa, mas vez por outra não passa assim no seu coração a ideia de que essas pessoas vão embora?
não passa assim no seu coração que, na verdade, amanhã ninguém sabe o que vai ser? Mas como que a gente age, irmãos? Nós agimos de forma presunçosa, pecaminosa, porque essas situações, elas são claras e podem de fato acontecer. E a gente acha que isso não é bem assim. Mas irmãos, amanhã, daqui a 1 milésimo de segundo, eu não sei o que vai ser de mim. Não existe absolutamente nenhum aspecto da nossa vida que nos garanta que amanhã está tranquilo, está tudo sob controle. É o inverso. Então, o temor a Deus, irmãos, é o inverso deste medo que aqui Adão está experimentando. O que seria o temor a Deus se porventura o nosso primeiro casal não tivesse caído? Certamente eles se sentiriam seguros na presença de Deus. Seria uma alegria a proximidade com Deus. Eles teriam prazer, satisfação e não receio da pessoa de Deus. A palavra no versículo 8 é clara: quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Aquela presença que deveria ser benquista, amada, agora se torna algo ruim. Eles têm aversão, eles têm insegurança quanto a isso. Vamos nos lembrar, irmãos, vamos nos lembrar, atente para o que eu vou dizer. A palavra queda é uma palavra inapropriada para descrever, em certo sentido, o que aqui aconteceu. Irmãos, os homens se rebelaram contra Deus. Eles não estavam indo assim e tropeçaram. Houve premeditação, houve decisão da alma, do coração, de se tornarem iguais a Deus. Ah, pastor, mas eles foram enganados. Sim, mas a culpa deles não é menor por causa disso. Eles se intrometeram num assunto que não lhes pertencia. Eles queriam ser igual a Deus, questionaram a palavra divina. Agora você está pronto para entender que este medo aqui, ele não é um medo destituído de rebeldia. Porque eles não só fizeram com folhas de figueira para tapar as suas vergonhas, como se esconderam da presença de Deus. Agora eu pergunto, irmãos, tal coisa é possível se esconder de Deus? Não. Tapar as suas vergonhas vai, de alguma maneira, justificar a rebeldia que os homens cometeram contra Deus? Não vai. Por detrás do medo, portanto, existe algo, irmãos, que nós precisamos nos atentar. Existe a incredulidade, a rebeldia. Geralmente nós ficamos muito penalizados por aquelas pessoas que têm medo de tudo. Nós ficamos assim, tadinho do fulano. E realmente, assim, em alguns casos, parece que o sentimento predominante é de uma pessoa que não confia em si mesmo, que não acredita que ela pode fazer as coisas. Então ela se torna uma pessoa extremamente improdutiva, receosa, cabisbaixa. Mas não caminhe achando que por detrás disso tudo, irmãos, existe uma justiça própria, que em outras palavras nos diz assim: olha, é melhor nem você tentar,
Porque vai que você erra e as pessoas te criticam. Então, a pessoa medrosa, irmãos, ela é também rebelde. Ela se recusa a fazer o que é do seu dever, porque ela não quer ser criticada. É o que Adão está fazendo aqui. Eu vou me esconder, tenho medo, mas eu não quero ser repreendido. Se você for no psiquiatra, ele vai tratar o seu medo de outro jeito. Ele não vai falar para você que por detrás do medo existe um sentimento de rebeldia, de autojustiça. Já viu aquelas pessoas, irmãos, e todos nós aqui podemos passar por isso, que se autocomiseram? Parece aquela lontra, ó vida, ó céus. A pessoa vive se autocomiserando. Eu não dou nada na vida, eu não sou ninguém. Aí a gente fica assim, olha que humildade, né? A pessoa humilde. Mas na verdade, irmãos, a mesma soberba que faz com que o homem se alteie, ele se imagine maior do que ele é a mesma que está por detrás da autocomiseração, do medo. A pessoa diz que não pode, que não vai fazer, que não dá certo, que tudo que eu tento dá errado, que eu sou um desastre mesmo. Aí você fala assim, tadinha. Não é assim? A gente olha assim e fala, tadinho, coitado. Aí vem o coach na igreja. Chama o coach. Chama o coach. O povo está desesperançado. Aí o coach vai falar para você. Os pastores psicologizados, que pregam o evangelho como se fosse um tipo de cura terapêutica, e não um acerto de contas entre o homem rebelde e o Deus irado. As pessoas vão começar a dizer o quê? Você precisa confiar mais em quem? Hein? Você precisa confiar mais em você. Aí sabe o que acontece? Faz ele filho do inferno 7 vezes mais. Pastor, mas as pessoas se levantam, elas dão certo, elas deixam o vício, elas se tornam maridos melhores. Irmãos, só trocou uma bola do inferno por outra. Mas a condenação é líquida e certa. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, aqui está, irmãos, nesse texto tão maravilhoso da palavra de Deus, a descrição da falta de temor. Na forma do medo, o homem, ele acabou sucumbindo, por causa do medo, o homem sucumbiu na rebeldia. Agora veja que interessante como são as coisas. Versículo 22, do capítulo 3. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Claro que é uma ironia. Deus não está falando que o homem verdadeiramente se tornou como Deus. É que ele se acha. Deus está dizendo assim, o homem está se achando. É uma ironia do próprio Deus. Conhecedor do bem e do mal. O homem não conhece o bem e o homem não conhece o mal. Por isso é que deu esta confusão na cabeça do homem. Ele se meteu a ser referência do que é bom e do que é mal, em detrimento de Deus. O homem não sabe, meus irmãos, mais definir. Ele inventa as coisas para si. O testemunho da lei de Deus está em seu coração.
Deus testemunha de si no coração do homem, na sua consciência. Mas ele se tornou inventor de males, chamando o mal de quê? De bem. O pecado distorceu. Então Deus está dizendo assim: como o homem está se achando e ele embolou tudo, o que nós vamos fazer? Assim que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma. Expulsou ele do vínculo pactual. Expulsou ele do acesso à árvore da vida. Para que o homem, meus irmãos, pudesse então cair em si e ver a gravidade do que ele havia feito. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O homem, agora, para ter acesso novamente a Deus, da maneira como Adão usufruía, se alguém entrar ali, morre. A não ser que haja um outro que morra em favor de nós, para que tenhamos acesso à árvore da vida. E os irmãos sabem que esta árvore vai aparecer aonde? Na Escritura? Em Apocalipse. E as nações que foram curadas pelo Evangelho vão ter acesso a ela. Mas houve um preço a ser pago pela rebeldia do pecador, do primeiro homem. Daqui dá para a gente saber que esse medo que o homem sente, irmãos, ele é extremamente pecaminoso, porque Deus, embora tenha, como eu creio, já expliquei isso para os irmãos em outras oportunidades, embora Deus tenha perdoado Adão, prometendo inclusive a ele o Evangelho, o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, o Senhor Deus tomou providência, Ele perdoou, mas puniu. Deus perdoou, mas puniu. Meu Deus, me perdoe, eu acabei esquecendo do seu pedido. Contribua, meu irmão. Por ele mesmo. E a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Exatamente. E a humanidade continua tentando resolver o problema por ele mesmo. Sim. No lugar certo. Com certeza. Então, no versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Já matou um animal, apontando para esse sacrifício. A sua autojustificativa não serve para absolutamente nada. O que serve é o ato de Deus de cobrir o pecado, que no caso ali era a própria nudez do homem. Agora estar nu se tornou para o homem um problema, porque ele sente vergonha dessa nudez. Ele não é mais inocente. A nudez não é um problema em si. Eu já falei isso para os irmãos. Porque assim nós teríamos que tomar banho vestido. Mas é a consciência nossa, a depender daquilo que queremos fazer com o corpo, que torna o corpo um instrumento de iniquidade. Mas o corpo que Deus criou é santo. Mas veja aí o problema, irmãos. Já viu aquelas pessoas muito pudigas? Que é aquela pessoa que não quer mostrar nem o dedinho da mão. É aquela pessoa que tem vergonha. O marido chega assim no quarto, ela apaga a luz, amor. Não é assim? Não é assim? Não tem isso?
Mas já viram aquelas pessoas despudoradas? Já viram? Aquelas pessoas que se exibem e fazem questão de gratificar o olho alheio pela exposição do seu corpo. Já viram isso? Já viram isso? Então, tanto uma prática quanto a outra são marcadas por culpa. Porque o que a mulher ou o homem desejam fazer quando se expõem assim? O que eles desejam? Eles desejam uma afirmação de si, porque eles têm medo de não serem aprovados. A pessoa, irmãos, que não está bem com o seu próprio corpo, precisa expô-lo para ser aprovada. Ela quer a aprovação das pessoas, porque ela tem medo de não ter essa aprovação. E a pessoa que não se expõe, eu sou pura, eu não faço, não é? Confundindo decência com tapar o corpo com a roupa. Decência é outra coisa, é do coração, não é vestes. As pessoas acham que é. Se for assim, as mulheres de burca no Afeganistão são as mais santas, não é, irmãos? Porque elas tapam tudo. Mas decência é isso? Decência é algo do coração. Não adianta, irmãos, purificar o vaso por fora. Tem que purificar onde? Por dentro. Andar pelado não é correto, irmãos. Mas até que ponto também essa justiça de Adão de tapar o seu corpo não é justiça própria? Eu não sou como os outros. Não é assim? Por isso, irmãos, que por detrás da própria nudez, o medo de se expor e o desejo de se expor é medo a mesma coisa. Como que nós tratamos isso em nosso coração, irmãos? Conhecendo a Deus. E aqui agora que eu preciso falar com os irmãos sobre quem é Deus. Tem um texto aqui que é importante para nós. Vá lá em Êxodo, no capítulo 33. Antes de ler esse texto, eu só quero lembrar o seguinte, irmãos. Existem dois outros textos que você e eu precisamos ler em Êxodo para entender esse aqui. Mas eu quero ler este primeiro, porque os irmãos, quando for ler lá o outro texto, os irmãos vão entender melhor. Qual que é a situação aqui, irmãos? O povo quebrou a lei de Deus e fez aquele maldito animal para sua própria adoração, um bezerro de ouro. O bezerro de ouro feito com os despojos que Deus conferiu aos israelitas dos egípcios. Quer dizer, eles tomaram tudo aquilo que era a prova, evidência clara do amor de Deus por eles, fizeram como instrumento de idolatria e adoraram o bezerro como se fosse Yahvé, conforme eu já expliquei para a igreja em outras oportunidades. Eles adoraram o bezerro, chamando o bezerro de Yahvé. Olha que pecado. Deus então perdoa o povo pela intercessão de Moisés, como nós sabemos. Deus promete que vai adiante do povo. Agora veja o versículo 12. Acompanha comigo, irmãos. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho,
para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Repararam o termo presença? Repararam? A presença aí? Moisés está com medo, irmãos. Senhor, esse povo rebelde aqui, ó. Como é que eu vou subir com esse povo, Senhor? Você não ficaria apavorado, não? 1,5 milhão, sei lá quantos milhares de pessoas sobre os seus ombros, reclamando da vida, blasfemando de Deus, profanando o nome do Senhor, e Moisés intercede pelo povo. Aí Deus diz: responder, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Que coisa linda, né? Que coisa linda, irmãos. Senhor, se o Senhor for comigo, está tudo bem. Está tudo bem. Pois como se há, versículo 16, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Olha que coisa linda, irmãos. Sabe o que cura o nosso medo? A presença de Deus. Se Deus está conosco, irmãos, ainda que Ele nos corrija, nos puna, nos fira, como fez Ele aqui com este povo, a presença dEle é bálsamo, é casa aconchegante, é segurança, não é para ter medo, é o contrário. Moisés não ficou satisfeito só com isso, não. A oração continua, a conversa continua, reparem. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Irmãos, o que está acontecendo nesse exato momento? Há um momento de intimidade em que Deus garantiu a Moisés a presença dele, que iria com ele, daria descanso. Deus disse assim: Moisés, eu sei quem você é. Você é meu amigo, meu servo. Eu te conheço pelo nome. É claro que Deus conhecia Moisés, mas ele fala: eu sei quem é você. Nós somos íntimos. Nós temos uma relação íntima. Aí Moisés não aguentou. Deus, eu preciso ver o Senhor. Eu preciso ver quem o Senhor é. Eu preciso ver o Senhor. Irmãos, olha como Deus é. Repare aqui no que eu vou dizer. Paulo diz que Deus habita em luz inacessível, a qual homem nenhum pode penetrar. João diz que ninguém jamais viu a Deus, senão seu Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revela. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é invisível. Imediatamente após nós ouvirmos algo dessa natureza, a nossa mente fica um tanto perturbada, porque é como já disse um poema de um irmão que fez poesia com o catecismo maior. Eu vou ler aqui para você. Opa. Por que não posso ver a Deus e Ele me vê?
Está ele, algures, no espaço ou está comigo? Sou mera criança. Ensina-me de sua palavra. Então direi a todos as grandezas que ouvi. Ensina-me enquanto meu coração é tenro. Dize-me tudo quanto devo saber. E mesmo anos depois o lembrarei, esteja eu onde estiver. Irmãos, nós queremos ver a Deus, não queremos? Às vezes me dá um aperto no coração, irmãos, porque é exatamente o que esse poema diz. Deus, o Senhor está me vendo, mas eu quero ver o Senhor. Eu quero saber como que o Senhor é. Se o Senhor existe, eu quero ver. E acabar com toda a incerteza, toda a insegurança. Moisés já recebeu de Deus a promessa de que Deus vai com ele, mas ele ainda está inseguro. Olha, Deus, para eu ter certeza, eu preciso te ver. Nós não somos assim, irmãos? Ó, Deus, eu confio. Mas só que eu confio, mas eu preciso ver. Sabe o que é incredulidade, irmãos? A incredulidade é medo, e o medo é incredulidade. Eu preciso ver Deus. Só que muitos viram, irmãos. Viram o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade feita homem, e não creram. Muitas pessoas, irmãos, não creram, apesar de terem visto. Olha o que Deus diz para Moisés. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Irmãos, está proibido para nós vermos a Deus em sua glória invisível. E mesmo se fosse possível termos acesso, morreríamos. Vocês se lembram de Isaías? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Serafins estavam por cima dele. E o que ele disse? Ai de mim, que sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Vou morrer. E Deus, irmãos, nas manifestações que Ele assim fez na sua palavra, muitos santos caíram prostrados por causa da glória divina. Aquela presença reconfortante, acolhedora, abençoadora, se tornou ameaçadora em razão do pecado do homem. Deus tem total controle em relação a isso. Mas Deus se autonegaria, irmão, se porventura nós, seres humanos, tivéssemos acesso a Ele e sobrevivêssemos. O que Deus está dizendo a Moisés é que Ele é um Deus, irmãos, só dele. Ele é Deus para Ele. Ele não é Deus para nós. No sentido de que Ele é o nosso serviçal, que Ele existe para dar conta de nós. Deus, Ele é autossuficiente para si próprio. E sabe o que mais é gostoso nisso? Que isso é o temor. Porque a incredulidade que diz assim, se eu ver a Deus, eu vou crer nele.
Não é possível, porque se você ver, você vai morrer. Então é a ousadia do homem de achar que pode acessar a Deus e sobreviver na presença dele, irmãos. Mas quando eu temo a Deus, eu sei que eu não posso vê-lo, mas eu posso ter comunhão com Ele. Ele continua Deus, porque Ele é Deus, é Senhor. E eu me atenho àquilo que eu sou, o servo dEle. Quando a gente faz isso, o medo acaba, dona Rosa. O medo vai embora. Porque conhecer a Deus assim, irmãos, como Deus invisível, nos faz temê-lo. Os irmãos viram a Ártemis 2? A espaçonave foi lançada ao céu e um satélite está sobrevoando a Terra aí e tirando fotos da Lua. Irmãos, eu vi algumas fotos e eu comecei a chorar. Tudo escuro, um negrume, parece uma parede espessa de trevas, intransponível. E lá no fundo, na perspectiva da foto, tirada da Lua, está aquele pontinho azul lá, a nossa espaçonave. Irmãos, imagina um astronauta daqueles, e um deles até discursou no dia da Páscoa. É aterrador, é assustador, irmãos, o poder do nosso Deus. O Deus que nós servimos, Ele tem todo este poder e ainda se fez homem na figura de Jesus. Olha, se Deus é quem diz Ele ser na sua palavra e é dono disso tudo aqui, e se fez homem, como calcular o amor de Jesus? Vamos lá para Êxodo 20. Deus é invisível. É a primeira coisa que você precisa saber para temer a Deus. Não é algo que você pode ver para crer. Deus é invisível. E todo aquele que se aproxima dele deve crer que ele existe. Mas há uma outra coisa que a gente precisa saber para temer a Deus. Êxodo 20, versículo 18 a 21. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu, ficou apavorado de medo. A palavra aí no hebraico é que eles tremeram as canelas. Já tremeu assim a canela? Dá um frio aqui assim, ó. Vai passando aqui, né? Sua perna começa a tremer. Já viu, irmãos, esse tremor? Uma palpitação no coração, você fica assim. Eu já senti esse medo. Coisa horrorosa. E ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não tem mais. Mas como? Moisés, você ficou doido? Não temer? Você está de brincadeira? Nós estamos vendo um monte lá fumegando, pegando fogo. Um barulho ensurdecedor, muito pior do que os em Minas aqui, quando disparam uns trem aí e tal. Trovoada. E uma voz saindo daquele monte lá. Respondeu Moisés ao povo: não temais, não tenham medo. Deus veio para vos provar e para que o seu
esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Deus é invisível, mas ele tomou uma forma para manifestar a sua presença. Deus está presente com Moisés no monte. Ele usou formas naturais, trombeta, barulho, trovão, relâmpago, para provar para os irmãos quem ele era. E o que Deus falou com o povo, irmãos? Deus falou: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu fiquei muito emocionado com um episódio que eu vi de um bombeiro que resgatou, naquela situação ali do morro, no Rio de Janeiro, lá em Petrópolis, ou Teresópolis. Teresópolis, obrigado. Em Teresópolis. Então, houve um menino ali que ficou soterrado. E passado todos esses anos, ele foi conhecer o bombeiro que o havia salvado. Que cena, irmãos. Na hora que aquele menino viu o bombeiro, ele disparou a chorar. Você que me salvou. Eu nasci de novo através dos seus braços. E ele era pequenininho. Deus, pela sua providência, guardou dos monturos, do soterramento, aquela criança pequenininha. E agora era um rapagão. Grande, bonito, forte. E o bombeiro desatou a chorar também. Irmãos, o povo ficou aqui apavorado, porque toda aquela trajetória triunfante que eles passaram do Egito para a terra prometida, agora Deus falando com eles, Deus começa assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, fui eu que te salvei. Aquele Deus terrível, temível, cheio de glória, fala para eles no início da sua palavra, Moisés: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Como que vocês acham que eles ficaram? O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vistes que dos céus eu vos falei. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. O que acontece, irmãos? Para terminar, não vai dar tempo de ler outro texto. Se você quer, meu amado irmão, se ver livre dos medos desta vida, pela graça de Deus, considere na invisibilidade divina, que garante a sua completa autoridade. Mas também medite, irmãos, na bondade de Deus e na sua santidade. Ao determinar aquilo que o homem deve fazer, irmãos, Deus estava demonstrando pelo clangor da trombeta que Ele é um Deus que o homem pode ter acesso a Ele, mas é algo que Ele faz. Homem algum pode ter acesso. Por isso que Deus diz para o povo de Israel, através de Moisés: não fiquem com medo, porque Deus está dizendo para vocês quem Ele é. Ao dizer quem Ele é, Ele está tendo o ato de maior amor. Eu sou perigoso. Eu sou muito perigoso.
Tomem cuidado comigo. Eu não sou qualquer um. Olha que coisa gostosa. Enquanto ficávamos aí sem Deus no mundo, Deus nos disse pela sua palavra quem Ele é. E isso nos basta, irmãos. Quando Deus nos faz saber quem Ele é o seu ato maior de fazer com que nós o temamos. Porque se eu não souber quem Deus é, eu não vou temê-lo. Mas quando eu fico sabendo, o temor bate em meu coração. E o que é o temor, irmãos? É agir na presença de Deus, levando em consideração tudo o que Ele é, e tão somente isso. Temer a Deus, irmãos, significa lançar fora o medo, porque estamos na presença de um Deus invisível que nos vê. E estamos diante de um Deus santo e que nos resgatou por sua bondade. Como que você acha que aquele menino se comportou na presença do bombeiro que o salvou? Beleza, cara? Beleza? Não, irmãos. Ele se comportou com o máximo respeito, amor, consideração. Por quê? Porque ele resgatou a sua vida e aquele ato de bondade da parte daquele bombeiro, ao mesmo tempo revelou a integridade do bombeiro. Deus, ao resgatar o seu povo, irmãos, revelou a sua santidade gloriosa. Amado irmão, a santidade de Deus é algo que Ele possui, não apenas por ser um Deus perfeito e bom, mas porque Ele é um Deus separado, todo santo, todo puro. E é isso que deve nos animar a temê-lo. Ele se deu a conhecer a nós desta maneira. Saímos, pois, daqui hoje, irmãos, envergonhados como Pedro, quando Jesus mandou lançar as redes, e ele constatou a pesca gloriosa, ele teve medo. Retira-te de mim, porque sou pecador. Mas Jesus falou assim: não temas. A bondade de Deus revelada em Jesus, a nós, irmãos, nos faz verdadeiramente temê-lo, amá-lo, reconhecer que Ele está presente. E se é assim, tem como ter medo de alguém ou de nós mesmos? Não, irmãos. A presença de Deus, ela é confortadora, alentadora, é segurança para nós. Mas quando estamos em pecado ou fazemos algo que lhe desagrada, ficamos com vergonha. E o pior, nos afastamos, porque achamos que podemos esconder dele os nossos feitos. Mas ele nos quer junto dele. Vamos orar.